Então, nós vamos apresentar o trabalho sobre a leptospirose bovina. O grupo é composto por Ana Maria, Guilherme Hermínio, Guilherme Ozelame, Lucas Kovaleski e Thiago Azambuja. A etiologia da bactéria da leptospirose, ela é pertencente à família Leptospiraceae, o gênero Leptospira, e tem desenvolvimento excelente quando a temperatura está entre 28 e 30 graus. Ela possui uma sobrevida que na água depende da temperatura, pH, salinidade e o grau de poluição. A leptospirose ela tem uma grande presença em países tropical, porque a condição da temperatura e umidade favorece o desenvolvimento e a proliferação da leptospira. Ela tem uma grande propensão em animais mamíferos como os ratos, ratazanas e entre outros. A contaminação se dá através do contato com água contaminada ou o solo contaminado com a urina do animal infectado. A bactéria ela atinge as mucosas genitais, digestiva, respiratórias e ocular. Também na dilatação dos poros ou na pele íntegra. Ela multiplica-se nos mores orgânicos como linfa, licor e sangue, e ativamente a nível intersticial, ocasionando a leptospiremia, que é um quadro agudo de septicêmico. As lesões primárias dão início conforme a ação do micro-organismo nas células endoteliais e revestimentos vascular. Ela também se localiza no em rins, no trato genital, que são protegidos pelo sistema imune e podem ficar por períodos prolongados. No rim, ela pode ocasionar necrose celular, atrofia tubular e hemorragia renal. Bom, então, quanto aos sinais clínicos da leptospirose, os principais sinais clínicos apresentados em animais são a perda de peso, a anorexia, as perdas reprodutivas, que serão abordadas mais à frente, o úbere edematoso, o úbere flácido em palpação, retenção de placenta e, em casos graves, principalmente de animais mais debilitados, podemos ter óbito para esses animais. Dentre os sinais clínicos que também são comuns em outras doenças, ou em problemas relacionados com alimentação, isso em bovinos ou em animais de produção, nós temos a identificação de icterícia, hemoglobinúria, letargia e hipertermia. E esses sinais clínicos, eles geralmente duram entre 2 e 4 dias, sendo que em casos agudos da doença, a taxa de mortalidade ela é apresentada em alguns artigos como maior do que 40%. Isso para casos agudos da doença, né? Em bezerros, além desses sinais clínicos já apresentados, nós também temos a rigidez de membros posteriores e o crescimento retardatário, que talvez o crescimento retardatário ele seja a maior preocupação para a cadeia produtiva, né? Em animais adultos, o prognóstico dessa doença ele é favorável à cura, mas quando a gente cita animais de alta produtividade ou animais que estão gestantes, por exemplo, nós podemos ter prejuízos funcionais e econômicos. Quanto às lesões ou alterações encontradas em carcaças dos animais em necrópsia, eu vou demonstrar nessas próximas imagens aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, como vocês podem ver, a cavidade abdominal dela, ela está completamente ictérica. Dá para observar também que as serosas estão ictéricas e também esse fígado, dá para você ver que ele está um pouco mais amarelado. Nesse caso aqui é o pulmão de um animal contaminado por leptospirose. Vocês podem observar que esse pulmão ele apresenta petequias hemorrágicas multifocais, está em vários locais, em vários lobos do pulmão, né? E aqui, como vocês podem ver, essa imagem foi retirada do mesmo artigo, tá? Ela é uma imagem microscópica, também de um pulmão de um animal contaminado, de um animal que veio a óbito por leptospirose, e nessa imagem aqui, como vocês podem observar, ela está demonstrando hemorragias multifocais, com acentuada deposição de fibrina
e um edema difuso nos alvéolos do pulmão. O diagnóstico da leptospirose é basicamente, né, por exames laboratoriais, sendo eles alguns exames: exame direto, cultura, inoculação em animais de laboratório, reação em cadeia em polimerase, o PCR, testes sorológicos, reação de soroaglutinação da macroscópica, chamado SAT, reação de soroaglutinação microscópia, chamado SAM, ensaio imunenzimático, que é chamado de ELISA. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses exames. O exame da reação de soroaglutinação microscópica, que é o SAM, ele é considerado um exame padrão pela Organização Mundial da Saúde. É um exame que tem uma grande taxa de especificidade, né? Para realizar esse teste, é utilizado antígenos formalizados ou antígenos vivos, que são adicionados ao soro suspeito em diluições crescentes e culturas de diversas sorovariedades de Leptospira sp, sendo que os anticorpos aglutinantes podem pertencer tanto à classe IgM, tanto à classe IgG. Porém, né, a percepção do SAM não é de grande satisfação, pois os anticorpos só vão vir a aparecer em níveis que são possíveis detectá-los 15 dias após o início dos sintomas. De acordo com alguns estudos, os fatores como a temperatura, o tempo de incubação, densidade do antígeno, a idade da cultura podem interferir na interpretação desses resultados desse teste. Dentro dos outros testes citados acima, né, que podem ser usados para o diagnóstico, o exame direto é um teste que pode ser realizado a partir das amostras de urina, de sangue, sêmen e também de líquidos resultantes do conteúdo gástrico dos fetos abortados. E é feita uma visualização dessas espiroquetas microscópicas. O teste da cultura é a partir do crescimento das leptospiras, que podem ser cultivadas, né, a partir do sangue, do licor, da urina, do sêmen, da secreção e da secreção uterina das vacas que abortam, e também um líquido gástrico dos bezerros recém-abortados. O teste de reação em cadeia de polimerase, o chamado PCR, ele é um teste, é uma técnica, né, que se faz a detectação e a ampliação do DNA da leptospira. E os testes sorológicos, eles fazem a identificação dos anticorpos da antileptospiras em soros humanos e de animais com leptospirose. Bom, então, vou falar um pouco das perdas reprodutivas. O principal obstáculo relacionado ao impacto negativo na expansão da pecuária bovina mundial é referente às infecções do sistema reprodutor, ou seja, infecções que acometem útero, ovário, tubas uterinas e vagina, como é o caso da leptospirose, que é causada por uma bactéria, então, que vai atingir diferentes estruturas do sistema reprodutor das fêmeas, levando a problemas reprodutivos que causam grandes prejuízos econômicos para a pecuária bovina. Diferente dos outros animais e do homem, onde ocorre a insuficiência renal, no bovino esse quadro clínico é muito raro. A maioria das manifestações são reprodutivas. Como eu falei, então, a maioria das manifestações são reprodutivas, como é o caso do aborto, geralmente no terço final da gestação, a retenção de placenta, a reabsorção fetal, natimortos, o nascimento de animais fracos, que podem vir a óbito, então, nos primeiros meses de vida, e, em alguns casos, ocorre a infertilidade, sendo necessária, então, a realização de 3 a 6 coberturas para uma possível concepção. Pode vir a ocorrer, então, abortos futuros. Eu tinha falado, então, que ocorria geralmente no terço final da gestação, porém, pode acontecer abortos futuros devido à persistência do agente no sistema reprodutor. Além disso, então, em vacas com aptidão leiteira, pode ocorrer a infecção da glândula mamária,
essa infecção, então, vai ocasionar um quadro clínico incomum de mastite, levando a uma queda de produção de leite em até 80% ou mais, sendo que demora cerca de 10 a 15 dias para que esse retorno perdido volte normalmente, no caso. Vacas positivas, então, para leptospirose, podem conter um micro-organismo viável no leite, podendo transmitir, então, a doença para os animais e humanos que consumirem o leite in natura. A maioria das propriedades, então, tem um grande número de animais positivos, como a gente viu nos trabalhos. Porém, há uma baixa frequência de ocorrência de problemas reprodutivos em algumas. E isso se dá por quê? Porque em algumas infecções por leptospiras, nem sempre o quadro clínico vai ser reprodutivo, porque depende muito da fase de gestação e da idade de que o animal se encontra. Aqui, então, é um quadro que a gente retirou de um dos trabalhos. Ele consta 6 propriedades e o número de animais soropositivos. Eu vou usar como exemplo, então, a primeira propriedade, que tem 6 animais soropositivos. Ele demonstra, então, o prejuízo que o produtor tem de litro de leite por dia, que nesse caso é 11,52 litros, e calcula o prejuízo de litro de leite em 30 dias, 305 dias, e converte esse valor em reais. No caso do prejuízo de leite por dia, de litro de leite por dia, que é de 11,52 litros, convertido em reais, esse valor seria de R$ 6.336 perdidos no dia. Isso calculado em 2008, porque esse trabalho é de 2008, com o preço do litro de leite a 0,55 centavos. Então, em 305 dias, o prejuízo dele seria gigante, já naquela época. E como hoje em dia o aumento do preço do litro de leite é maior, esse prejuízo seria maior. Na questão de prevenção e profilaxia, ele é baseado em cima de alguns processos simples, tá? Em cima controle de roedores, então é um fator muito importante, como o Thiago falou antes, eles são portadores, podem ser portadores da leptospira, então o controle dos roedores já é um ponto inicial bem importante. Eliminação do excesso de água, esse excesso de água seria aquela água parada. Essa parte mais relação com seres humanos, né, a questão de enchente, então a gente já sabe que quando tem uma enchente e tem algum lugar que tenha casos de leptospirose, pode ter uma transmissão um pouco maior. Aluguel de pastagem também é um ponto importante. Hoje é mais difícil, mas antigamente tinha bastante lugar de pastagem mais para o lado do Rio Grande, porque tu tem bastante campo e é arrendado esse campo, certo? Para colocar os animais. Só que esse arrendamento, às vezes, não era para um produtor só, então tinha troca de animais na mesma pastagem. Então, como tem eliminação do agente pela urina, podia ter uma contaminação. Presença de cervídeos, então, claro que isso não dá para controlar de uma forma muito palpável, certo? Mas a presença de cervídeos pode ser um fator, porque eles também podem ser carreadores do agente etiológico. Um controle sem medicação existe? Seria um controle de certa forma, até eu citei o artigo, que é do Oliveira, também de 2008, ele evidencia que você ter a presença de felinos junto à propriedade seria uma forma de controle. Por quê? Porque é aquela velha história, né? Você tem gato, então onde tem gato não tem rato. Mas, enfim, fica uma tese aí, né? Ajuda, isso no trabalho ele evidencia que ajuda no controle, né, e prevenção da leptospirose. O controle dos roedores, então, principalmente seriam os sinantrópicos. O que significa isso? Os sinantrópicos seriam aqueles animais que eles se alimentam de dejetos e restos de alimentos humanos, né, principalmente esses. Então, para a gente ter um controle, a gente tem que cuidar com a destinação adequada de lixo, né, o local de deposição desse lixo, armazenamento correto de alimentos, ou seja, não posso deixar uma bolsa de ração no chão em contato direto, porque o rato pode ir lá furar a bolsa e se alimentar, então ali
além dele se alimentar, eu vou ter entulho, muito provavelmente, e esses entulhos podem servir de abrigo. Então, quanto mais, não digo quanto mais alto, mas você ter um padrão um pouco mais elevado do chão, o alimento, e não tão encostado à parede, ajudaria aí na prevenção e controle de roedores. O uso de raticida ele é interessante e é eficaz, mas tem que ser de forma consciente, para não ter outros problemas dentro da propriedade. O tratamento, então, de animais sororreagentes positivos do rebanho, depois de feito os testes, como o Guilherme falou, foi encontrado, então, mais de um tipo de tratamento. Claro que aqui tem a parte, né, a gente não está fazendo propaganda para nenhuma empresa, mas os tratamentos que foram evidenciados em mais de um trabalho seria de hidrostreptomicina, então seria um antibiótico, né, o Pensivet. Esse antibiótico ele tem uma ação mais central em cima de bactérias gram-positivas. Eu coloquei esse adendo de ser gram-positiva porque um outro tratamento ele abrange mais gram-positivas e gram-negativas. Mas, enfim, esse Pensivet a gente aplicaria 25 miligramas por quilo, né, em dose única também. Um outro tratamento, esse também foi evidenciado, eu referenciei ele, porque só encontrei nesse trabalho, mas seria a utilização de amoxicilina de longa ação, né, numa dosagem de 15 miligramas por quilo para cada animal. Então, uma segunda forma de tratamento comprovada, né, que tem eficácia, seria o sulfato de streptomicina. Esse aqui, sim, teria ação em cima de bactéria gram-positiva e gram-negativa. Que ação ele teria? Uma ação bactericida, né? Então, ele teria a morte de gram-positiva e gram-negativa. Também é uma aplicação em dose única, na dosagem de 25 miligramas por quilo. Então, deu um animal positivo, tu tem mais de uma forma aí de tratamento. Vacinação. A vacinação ela seria também uma forma de prevenção, né? Mas a gente também tem alguns cuidados com ela. A gente tem que ter essa aplicação da vacina antes de ter o animal na propriedade, certo? Principalmente quando a gente compra, ou o produtor compra animais de outras propriedades ou de leilão, é bom ele exigir, né, que esse animal já venha vacinado para a propriedade, para não trazer, que às vezes esse animal pode vir de fora, trazer para dentro do rebanho a bactéria, e daí fica mais difícil da gente ter um controle. Mas a vacinação ela pode ser feita em animais a partir dos 4 meses, né? E quando você tem o rebanho inteiro vacinado, você tem um aumento das chances de não ter esse problema dentro da propriedade. Não é 100%, mas você aumenta as chances aí de ter sucesso, tanto reprodutivo como na produção de leite. Até falando na produção de leite, hoje o preço pago para o produtor está por volta dos R$2. Então, se naquela época que a Ana falou ali, em 2008, pagava 0,55 e o prejuízo já foi de 6 mil, hoje esse prejuízo seria talvez o triplo, né? Mas beleza, o destino de animais positivos, qual que é o destino? Eu tentei procurar, o grupo tentou procurar, não foi evidenciado um destino único para esses animais. Normalmente os animais eles são tratados e os que você consegue reverter, né, eles voltam à produção. Então, animais em lactação, a gente tem que ter um cuidado mais especial, na verdade, não é nem tanto com a bactéria, porque eu posso ter um animal positivo e eu nem saber, porque ele tem um sinal clínico muito superficial. Então, eu estou ordenhando esse animal, e como na indústria, eu até coloquei aqui embaixo, na indústria, você não tem um teste específico para a leptospirose, o leite que a indústria recebe, ele é pasteurizado ou ele passa por um processo térmico também, que é o HT, né, que é uma temperatura muito alta. Então, essa temperatura ou a pasteurização iria matar a bactéria. Então, teoricamente, esse aí não seria um principal problema. Agora, o principal problema, digamos assim, de descarte de leite seria para animais que estão em tratamento. Ou seja, eu tenho um animal que eu descobri que está positivo, eu estou fazendo tratamento com antibiótico, e se eu carregar esse leite com antibiótico, ele terá resíduos. E esse resíduo, sim, vai gerar prejuízo para o produtor, porque esse leite será descartado e aí o prejuízo volta para o produtor porque tem a condenação de tanque. Então, a gente tem que ter um cuidado com animais em tratamento. Animais que deu positivo,
não foi evidenciado ele ser encaminhado para abate, a não ser em casos mais crônicos, que o animal não tenha um retorno positivo, a melhora do tratamento. Caso contrário, o animal recebe o tratamento, melhora e segue na produção.